Universal, Escola de Línguas Millennium. Proton Editora. Olá, telespectadores do programa O Homem Universal. Meu nome é Cláudia Pacheco, eu sou psicanalista, eu sou assistente do Dr. Norberto Kepp, fundador e presidente da Sociedade de Psicanálise Integral, também conhecida como Sociedade Internacional de Trilogia Analítica. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho, Dr. Kepp, desse livro A Cura pela Consciência, Teomania e Estresse. Foi um livro que eu escrevi em 1982 e foi publicado de lá para cá já em 9 idiomas. Ele é praticamente o primeiro estudo sobre a verdadeira psicossomática, que é a sua psicossomática integral, e o primeiro livro que aplica o seu estudo na psiconeuroimunologia. Eu me lembro que nessa época era muito difícil de conseguir até fontes de estudo, citações bibliográficas, fontes de pesquisa, porque havia muito pouca coisa escrita no sentido de se saber como que a vida psíquica, as nossas emoções atuam no nosso sistema orgânico, através do sistema nervoso central e através do nosso sistema hormonal, como tudo isso atua no nosso sistema imunológico, enfim, como o nosso organismo é um todo, mas sempre governado pela psique. De lá para cá já houve muito desenvolvimento nesse campo e algumas dessas descobertas foram publicadas nesse livro, outras já em outros livros afins e recentemente no nosso encontro de medicina psicossomática integral nós trouxemos os últimos estudos. Eu gostaria de falar em poucas palavras do que se trata o método psicoterapêutico de Norberto Kepp. Olha aí um cartazinho. O método de Kepp para curar doenças orgânicas e psíquicas, que seria o psicossomático, ele é sem remédios. Ele não exige mudanças externas obrigatórias, por exemplo, mudar de lugar, mudar de vida, deixar um casamento e etc., mudar radicalmente uma dieta. Ele não usa remédios, e também só trabalha com a conscientização, com o método dialético de Kepp. Ele usa a interiorização, que permite a ressonância com a energia essencial divina. Quer dizer, a interiorização leva à conscientização. E a conscientização, portanto, estabelece essa ressonância com a energia que vai regenerar a pessoa. E olhando aqui no final, o indivíduo interiorizado transforma a sua vida também no exterior, ou seja, se a pessoa ela entra em ressonância com as leis divinas naturais, ela não só regenera o seu organismo, como ela passa a ter uma dieta saudável, a ter exercícios saudáveis, uma profissão mais saudável e a viver afetivamente nos seus relacionamentos, na sua profissão, de uma maneira mais equilibrada. Então, Dr. Kepp, é um método psicossomático. É aquela questão antiga em que as pessoas doentes eram tidas como pessoas que viviam fora de si, Ele está fora de si, sempre se falou para significar que a pessoa estava doente. E o primeiro indivíduo a ter um estudo sério sobre essa questão psicológica, evidentemente, foi Sigmund Freud, que era um médico judeu-austríaco que foi fazer um estudo lá na França com Charcot, e ele foi o primeiro a voltar para o interior do ser humano para ver o que havia lá. Então, a primeira coisa que ele notou foi isso, veja lá. Todo problema de saúde vem da luta do homem contra a sua consciência. Então, ele queria dizer o quê, Que a luta do ser humano contra a consciência era a luta do ser humano contra a verdade. Era uma atitude que o ser humano sempre tomou
de medo de ver principalmente a verdade dos seus assim vícios, dos seus problemas. E de maneira que, não vendo essa problemática que o ser humano tem no interior, ele viveu num mundo fictício. Veja esse outro cartaz. O ser humano procura o que é fictício, porque vive nele. Então, hoje mesmo uma cliente estava falando, por que é que todo mundo acredita na mentira? Na verdade, ninguém acredita. Ela falou, todo mundo acredita nas mentiras, nas intrigas. Por que é tão fácil mentir, fazer intriga? Então eu falei, olha, o ser humano, ele por causa da inveja, como é que está, né? Está invertido. Então o ser humano acredita mais no que é falso, no que é fictício, fora da realidade. Porque ele está fora da realidade e vive numa sociedade fora da realidade. A sociedade que o ser humano vive é fictícia. Por quê? Porque o ser humano vive em coisas supérfluas, né? No prestígio, no egocentrismo, no egoísmo. Agora, o próprio Freud, ele falou que a causa principal da problemática era a questão da inveja. Então, eu fiz um esquema, um triângulo, para mostrar para os senhores essa questão. Veja aí. Trio patológico. Na base, a inveja. O que é inveja, né, Cláudia? Lá embaixo. É o desejo de destruir o bem alheio. E destruindo o bem alheio, destrói, então, O no próprio sentido social, né, a sociedade, as florestas, os animais, destrói os ares, os rios, destrói tudo o que é bom. E depois que a pessoa tem essa atitude, o que ela faz? Ela censura, ela não quer ver a própria inveja. E a censura é o grande problema, porque se a pessoa não vê, aí o Freud fez aquela comparação, né, de que o ser humano ele viveria como o iceberg, que a parte no fundo da água não é vista, mas é a parte maior da consciência. Então, o trabalho dele, o estudo, é para a pessoa ter mais consciência para evitar as doenças. E depois, se a pessoa não vê a inveja, veja o que acontece. Aí né? ela faz a projeção, quer dizer, ela põe no outro as próprias más intenções. De maneira que o ser humano, ele, de uma certa forma, ele segue um ser que não é bem o ser divino. Então eu escrevi uma frase que pode até chocar os senhores, mas vamos dizer, pelas minhas descobertas, é uma verdade. Veja lá. A humanidade toda se empenhou para realizar o reino do Lúcifer. E realizou mesmo, né? Vendo, por exemplo, Goethe, Wolfgang Goethe, que era um alemão, né? Ele muito famoso escritor, ele escreveu um livro sobre Fausto. Fausto era um indivíduo que tinha uma certa idade, meio ermitão, e o Fausto fez um acordo com o demônio, um pacto de sangue, né? Cortou os pulsos para fazer esse acordo para vender a alma dele a troco da mocidade, a troco do dinheiro, né? Para ele ter fortunas e a troco do bem-estar. Então, o demônio aceitou, Lúcifer. Só que, é claro, né, tinha um certo tempo. Depois, quando o Lúcifer veio para levar a alma dele, ele se arrependeu e não queria mais. Mas essa história, né, é mais ou menos uma história da humanidade. Mostra que a humanidade está mais ou menos como esse Fausto, procurando fama, prestígio e glória. E são elementos fictícios, elementos falsos. Sendo que a glória só pode ser, né, pela junção ao ser divino, à natureza ligada ao ser divino, ao que é real. E essa glória que o ser humano procura, sendo a glória para ele, é uma glória fictícia. Veja esse quadro agora. Inversões.
O indivíduo é desagradável por ser doente? Não, ele é doente por ser desagradável. Então, se eu falo isso, né, que o ser humano, ele arranja doença, não porque ele, assim, tem uma vida 100%. Quanto mais egoísta ele é, quanto mais, assim, interessado em ser, em atacar os bens alheios, ele é mais desagradável, ele ou fala demais, ou ataca os outros, ou faz intriga, ou mente, etc. Então ele se torna muito desagradável e com isso ele cai doente. Não é porque ele faz assim porque ele é doente, mas a doença vem dessa atitude dele. Veja em segundo lugar. A bolsa derruba a economia? Correto, a economia derruba a bolsa. Então, colocam agora a bolsa em primeiro lugar, né, na humanidade. Então, todo mundo quer, principalmente nos países adiantados, Estados Unidos, quer viver dos juros das bolsas, e vive, né? E isso é muito errado porque derruba a economia, que o país não tem mais agricultura, indústria assim desenvolvida, e com isso derruba também a bolsa. Veja em terceiro lugar. O poder enlouquece a pessoa? Correto. A loucura, que é a patologia, aparece, ela se manifesta com o poder. Porque todo indivíduo que tem poder, ele é muito respeitado, né? É tido como uma espécie de Deus humano. E com isso ele pode desenvolver toda a raiva que ele tem, a inveja, criar problemas enormes nas organizações, nos próprios países. De maneira que não é o poder que faz o indivíduo louco, é o ser humano, não tendo poder, não pode exercer nada de mal, mas tendo, ele exerce. Então, em quarto lugar, veja. As enfermidades vêm do corpo? Correto. A vida psíquica elabora as enfermidades. Isso é um grande problema da humanidade, né? Se o indivíduo tem uma dor no corpo, em qualquer lugar, em qualquer órgão, essa dor não é bem originária do corpo, essa dor vem da alma. Os senhores podem estranhar que eu fale isso, né? Mas se o indivíduo notar naquela dor que ele tem uma relação com qualquer atitude assim de nervosismo, de paranoia, a dor no corpo desaparece totalmente. Então a doença é a doença da alma, usando esse termo corpo e alma. O indivíduo sofre da alma e não do corpo. O corpo, coitado, é atacado sempre pela atitude do ser humano. Quinto lugar. O sofrimento vem do mundo? Correto, o sofrimento vem do interior. É da inveja, né? Da raiva, do ódio. Em sexto lugar. O inimigo vem do exterior? Correto, o inimigo vem do próprio interior. Um país ataca o outro pensando que o outro é perigoso e não que ele é que é perigoso para si próprio. Então a coisa mais perigosa que existe no ser humano é o que ele tem dentro dele. E se ele não ver isso, ele não consegue melhorar. Sétimo. Deus se manifesta só no exterior? Correto, Deus se manifesta mais no interior do ser humano. Então, vamos agora, né, para o segundo segmento. Existem muitos tratamentos chamados de tratamentos psicossomáticos, mas o tratamento psicossomático não é aquele que usa, por exemplo, calmantes ou remédios para descontrair, para ansiedade. O tratamento psicossomático é aquele que usa exclusivamente do diálogo, da conscientização. Então vejam aí esse pequeno cartaz. Em 1982, quando eu escrevo o livro A Cura pela Consciência, Teomania e Estresse, eu explico os primeiros conceitos sobre a psiconeuroimunologia. E já nesta época, eu começo a questionar essa ideia de que
A psique, ela é algo assim que não tem nada a ver com a medicina. Aliás, Kepp já fala isso há muito tempo e trouxe isso no seu trabalho no Hospital das Clínicas. Mas além disso, todos os médicos sabem que a vida emocional que afeta grandemente o nosso organismo. Mas como são essas emoções, né? Então, qualquer emoção, o estresse pode ser causado como? Por fatores externos? Então, vejam aí no cartaz. Através do método de Kepp, eu percebi que a natureza tem leis éticas. Quer dizer, essa ideia de que Deus se manifesta através da natureza, ela é exata no nosso organismo. Ou seja, se nós temos sentimentos sem ética, nós vamos produzir hormônios que são contra o nosso bom funcionamento orgânico. Se nós temos atitudes bondosas, éticas, verdadeiras, nós vamos não só produzir hormônios de acordo com o nosso funcionamento orgânico, mas vamos até conseguir corrigir e sanar as nossas doenças. Vejam aí no cartaz. Por exemplo, a verdade, o afeto, a beleza, a humildade, os ideais, a tolerância, comprovadamente, experimentalmente curam. Já a arrogância, a raiva, o medo, a censura, a inação, a hipocrisia adoecem e é o que nos mata. Então, essa foi uma comprovação da existência de Deus das mais maravilhosas que eu já obtive através da ciência psicossomática trilógica, Dr. Kepp. Eu escrevi no Hospital das Clínicas, há muito tempo, na década de 60, muitos dos senhores não tinham nem nascido ainda. Este livro, que foi um dos primeiros a tratar da medicina psicossomática, né? E nesse livro eu mostro que o médico mais importante para curar a doença é o médico chamado da alma, é o médico do espírito. Se não cura o espírito, a pessoa não sara também da vida orgânica. Por quê, né? Então veja esse cartaz. Nosso real é viver o irreal. Então, Nosso real, entre aspas, o senhor colocou. Então, veja a sociedade que nós vivemos, o trabalho que nós fazemos em geral, é para uma vida irreal, né? A pessoa quer se aposentar logo, então, no caso da pessoa delinquente, ela tenta ser gatuna, roubar, atacar, sequestrar. Por quê? Porque o mesmo erro que existe numa delinquência, a sociedade, de uma certa maneira, né, é uma sociedade delinquente, porque se usa a pessoa para explorar, para atacar, né, os bens que a pessoa tem, para construir armas, para construir, vamos dizer, bebidas alcoólicas, cigarro, para transacionar elementos assim perigosos como drogas. Então é uma sociedade anti-humana, é uma sociedade delinquente. Os filmes que o cinema passa, né, os filmes de morte, de ataque, de calúnia, disso, daquilo, se o filme dá ênfase ao elemento antiético, é um filme imoral. Que não devia haver filme que incentivasse, por exemplo, o roubo, o ataque, a agressão. São filmes que não deveriam existir. Como não deveria existir mesmo o que é assim inconveniente para o ser humano. Então, uma pessoa que escreveu muito sobre a vida irreal na sociedade é esse aí, veja. Arthur Schopenhauer. Então, Arthur Schopenhauer escreveu um livro, A Vida como Representação, né? Que o ser humano vive como se estivesse num palco representando. Então, nós sabemos que uma representação teatral é algo fictício. E nós sabemos também que aqueles que representam mais o que é fictício na sociedade
são aqueles que têm maior glória, né? Então, por que os senhores entram numa livraria, vão verificar lá o número de livros? 90% é livro de ficção. E por que o ser humano tem interesse por ficção? É porque quer viver uma vida irreal. Então, veja esse cartaz agora. A enfermidade do ser humano vem de seu desejo de não ser o que ele é. Então, o ser humano, o que ele é, né? Ele, na vida real, é um indivíduo assim, voltado para o bem, para o belo, para a verdade. Na essência ele é assim, mas pela sociedade, pelas leis sociais, por essa maneira invejosa que ele tem, então ele se volta para o fictício, para o irreal. De maneira que ele quer ser algo fictício, ele não quer ser o real. É um pouco difícil de, assim, aparentemente, perceber isso, mas nós vivemos numa vida real. Porque se o ser humano não vive dentro da beleza, do que é estético, né? E ético, né, fundamentalmente, se não vive o que é verdadeiro e o que é bom, ele está numa vida que não é própria dele, não é a vida essencial, ele está numa vida irreal. O nosso departamento de medicina psicossomática, dirigido pela doutora Cláudia Pacheco e autora desse livro, A Cura pela Consciência, eles propõem um estudo que é a extensão desse próprio livro, no qual nós incluímos o fator energético, que são as descobertas últimas do Dr. Norberto Kepp no campo da psicossomática também. E eu estou estudando a questão particular dos radicais livres, que é muito importante para o equilíbrio do organismo. Os radicais livres, eles são vistos como moléculas desequilibradas que atacam, inclusive o DNA das células, causando doenças das mais variadas, câncer, AIDS, etc., e uma série de outras doenças. Só que a visão da física tradicional é de que para que ocorra um radical livre no organismo, é preciso que haja uma série de fatores externos ao organismo, como, por exemplo, radiações ionizantes, como uma má alimentação, um estresse advindo de fora. Mas o fator mais importante de todos é que o desequilíbrio energético de uma molécula estável que se transforma num radical livre, ele é causado principalmente por fatores psicológicos internos que alteram a energia do núcleo da molécula, fazendo com que o hidrogênio seja liberado. Então é muito mais importante para a medicina do terceiro milênio observar as alterações das energias internas do organismo do que propriamente dito as energias externas, os elementos externos que venham a causar esse desequilíbrio molecular. Bem, o livro da doutora Cláudia, A Cura pela Consciência, a gente pode já ver no título a questão do caráter energético na cura das doenças. Como o Dr. Kepp mostra no livro A Nova Física, o maior que faz o menor. Então, o que acontece no nosso corpo é que o psíquico que comanda o físico, como se fosse uma só energética. Então, se a gente apresenta doenças, isso provém mais da patologia psíquica. Por quê? Porque a gente está praticamente causando uma espécie de uma entropia, uma desorganização da nossa energética corporal, como, por exemplo, a doutora Cláudia aborda no livro dela, na questão hormonal. Temos também desregulamento do sistema imunológico, que acaba até colapsando, e temos também o RNA, que acaba influindo negativamente no próprio DNA, como no caso, por exemplo, da transcrição reversa, conhecida na AIDS. E a energia da consciência vem para restabelecer a nossa energética e trazer a cura. Eu vou explicar através desse cartaz como se dá esse contato com a energia essencial. O cliente fala do seu problema e o terapeuta dá a interpretação exata. Isso proporciona um contato com a consciência e uma ressonância com a verdade.
Mas aí é necessário que o cliente tenha uma aceitação interna, um trabalho interno, aceitar a interpretação. E também um contato com a ética, que seria um limite à vontade invertida. Isso traria um contato com a energia essencial. Então, quanto maior é a ressonância do indivíduo com a verdade, menor é a entropia, menor é a doença. Na física, a gente vê que a falta de energia leva a uma degeneração, que é aquilo que a gente chama de entropia. Se a gente aplicar essa ideia nas doenças, a gente vê, por exemplo, que o aparecimento de um câncer é uma falta de energia. Tanto é que um médico sueco chamado Nordström, ele consegue, aplicando uma corrente elétrica no tumor, reduzir o tumor, o que mostra que se você der energia, o tumor diminui. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque a gente tem a tendência de ver tanto a causa dos nossos problemas, quanto as soluções fora, por exemplo, em remédios, em energias externas. Mas a questão é a seguinte, que se a pessoa ela tem muita raiva, ela vai criar um aumento de aldosterona que aumenta o nível de sódio na célula, que é um desequilíbrio energético que cria uma propensão à formação de tumores. Inclusive o câncer é muitas vezes associado à raiva, mesmo que ela seja inconscientizada. Então, enquanto não for resolvida essa questão psíquica, qualquer outra tentativa exterior não vai dar um resultado permanente. Então a gente pode ver nesse exemplo que a consciência é um fenômeno extremamente energético e a gente vê também a união entre a medicina energética, a psiconeuroimunologia e a psicopatologia, que é o ponto mais fundamental. Dia a dia, mais e mais pesquisas mostram que o efeito placebo no tratamento de diversas enfermidades é muitas vezes muito mais eficaz do que a própria medicação alopática tradicional. Então eu gostaria de mostrar um cartazinho aí para vocês que mostra o seguinte: o efeito placebo prova que é a energia psíquica, ou seja, a fé na cura, a fé na vida, a fé na própria recuperação, que corrige o DNA da célula que está doente. Seja assim, cada doença tem um mau funcionamento de um gene. Então, todo o processo de cura é um processo energético de regeneração dos nossos genes, do nosso DNA, de uma forma ou de outra. Então, agora vejam esse outro cartaz que eu vou colocar. Só a consciência nos leva a sintonizar com o Criador, né? Essa ressonância que nós estabelecemos através desse contato com o interior na terapia, com o próprio Criador, com a sua energia essencial, então nós vemos que o ser humano, nessa ligação, nessa sintonia, nessa ressonância, quando ele aceita ver os problemas dele, ele aceita a verdade, ele se nutre dessa energia que vem diretamente do Criador, que inunda o universo, que mantém a vida no universo e causa a regeneração do nosso DNA e provoca todas as curas. Mas isso é necessário uma aceitação interior da pessoa, da verdade, da sua consciência, dos seus problemas. E isso se estabelece através do que Kepp chama de psicologia profunda, uma psicologia que analisa tudo aquilo que está por trás da nossa máscara, que é mais fonte de ansiedade do que qualquer coisa, né, Dr. Kepp? Tem até um livro, né, sobre a questão da alimentação, que a pessoa é o que ela come. Bom, não é bem assim, né? O corpo, em geral, de uma certa maneira, é o que o indivíduo ingere. A Cláudia estava falando de medicamentos. Os medicamentos só servem quando eles repõem no organismo certos elementos que o organismo não consegue adquirir pela alimentação. Então, o que, vamos dizer, cura mesmo é o próprio organismo, que readquire a imunologia, e então, com a questão imunológica mais eficiente, o organismo repele as infecções e, é claro, né, todo o corpo melhora.
Porque, de uma certa maneira, todo medicamento é uma forma de placebo, porque o que cura mesmo é o organismo quando reage através de certas substâncias fundamentais à questão das infecções que recebe, dos ataques, né, que recebe do mundo exterior. Agora, o Cláudia falou na questão psicológica, que é fundamental. Eu quero dizer que nessa questão, assim, vamos dizer, de psicossomática, o que é mais importante não é a fisiologia, não é o estudo do organismo, né, a parte biológica. O importante para o indivíduo ter uma vida saudável, eu vou pôr aí um cartaz para os senhores verem o que é. A teologia é a base de tudo. Temos de salvar a teologia, senão a humanidade toda perecerá. Então, os senhores podem notar que a questão teológica, teo é Deus, né? Logos é estudo. Então, a teologia é o estudo do ser divino. Então, esse relacionamento é fundamental para o indivíduo ter equilíbrio. Porque quando a pessoa é ligada ao ser divino, as pessoas, vamos dizer, crentes que têm essa crença, elas são muito mais fáceis de terem saúde. Enquanto que as pessoas, por mais ricas que sejam, por melhores alimentos que tenham, por uma vida melhor que elas tenham, no sentido assim material, se ela não tem essa atitude, vamos dizer, teológica, né, teologizada, vamos dizer, voltada para o ser divino, como os ateus, né? Elas são frequentemente doentes e muito doentes, sempre nas mesas de operação, sempre tomando inúmeros medicamentos. Então veja, em segundo lugar, a minha frase. A maior joia entre todas é a teologia, que é o fundamento da civilização. E não só no campo assim do povo em geral, mas os grandes cientistas, todos eles colheram os materiais assim para a ciência, para a experimentação, através dos elementos teologais, vamos dizer. Então, quando a pessoa tem esse fundamento teológico na vida dele, ele é mais equilibrado, ele tem mais contato com o mundo exterior, com a realidade, do que outras pessoas. Então, a teologia é a grande realidade que o ser humano se deixa, adoece. Veja em terceiro lugar. Todo conhecimento será entendido através do conhecimento da teologia. Observação: os entendidos de teologia foram os indivíduos fundamentais para a civilização. E aí, Dr. Kepp, só uma notinha. Eu queria dizer que o senhor muitas vezes fala que fé em Deus é a fé no bem, é a fé na verdade e na bondade. Eu queria pôr mais um cartaz, veja aí. Causas da neurose. Aí o que o senhor quer dizer com esse... Veja na roda, né, que a teologia está assim, 85%. O que significa isso? É que o ser humano, ele sendo... acreditando ou não, tendo fé ou não, sendo ateu, até mesmo, né, os ateus, eles vivem 85% dentro deste campo, porque esse é o campo de preocupação, o campo mental que mais atinge a humanidade. E a filosofia atinge 10%. A filosofia é como os alemães falam, né, Weltanschauung, quer dizer, é uma visão que tem do mundo, não é só a filosofia dos compêndios, né, das universidades. Filosofia é 10%, a maneira da pessoa pensar. E a experimentação são 5%. Eu quero dizer, no cartaz, veja novamente o cartaz. A conduta do ser humano se torna doente quando ele nega, omite e deturpa. Veja bem, a teologia, a filosofia e a experimentação. Mas quando ele deturpa a teologia, que é a maior parte da vida dele, então ele se torna mais vulnerável a todas as doenças. Quando eu li pela primeira vez o livro A Cura pela Consciência,
me chamou muito a atenção a nítida correlação que se faz entre o estresse, os distúrbios psíquicos e o surgimento das doenças orgânicas. Então a doutora Cláudia Pacheco coloca de forma bem clara que quando a pessoa é submetida a um estresse constante, ela tem uma alteração das substâncias neurotransmissoras, de todo o seu sistema neuroquímico, que leva a alterações da pressão, alterações do batimento cardíaco, do funcionamento hormonal e culmina com o aparecimento das doenças orgânicas. Então, no dia a dia do nosso consultório, fica muito evidente que quando os pacientes aparecem com uma alergia, uma doença infecciosa, uma alteração do sistema imunológico, por trás disso ele está passando por algum problema emocional e isso está alterando muito a saúde dele. Quando nós temos assim pensamentos, né, de raiva ou então maus sentimentos, nós mandamos essas informações para todas as funções do nosso corpo. Então eu posso citar um exemplo de uma cliente que ela tinha assim muita raiva do marido, e o marido era uma pessoa calma, afetiva, gostava muito dela, mas ela ficava alimentando assim verdadeiras ideias de ódio, né, sobre o marido. E ela foi ficando com artrite reumatoide, com aquele quadro das mãos em garras, de tanta contração e envenenamento do próprio corpo dela, né, por esse sentimento. E após 6 meses de análise trilógica, ela começou a conscientizar essa inversão e ver que os problemas dela estavam mais ligados ao interior dela. E aí ela foi se curando dessa doença. Então eu queria dar um exemplo para mostrar como assim uma filosofia de vida errada, pensamentos invertidos, levam a pessoa inconscientemente a fazer escolhas nocivas para a sua vida. Uma cliente tinha um sonho de, após seu casamento, morar numa chácara, na natureza, afastada do corre-corre, do estresse, do trânsito de São Paulo. Depois de um ano morando lá, ela pegou um câncer uterino. Então, o que a gente percebia? Que, na verdade, a escolha dela foi muito com uma intenção de fugir da consciência dos problemas que na cidade grande ela tinha que lidar. Uma vez lá se alienando dos problemas, adoeceu. A angústia é um bem para o indivíduo e não deve ser abafada, mas trabalhada. A angústia, ela está assim para a vida psíquica, assim como a febre está para o organismo. Então é um sinal de que alguma coisa errada está acontecendo. Então quando a gente tem um sentimento de angústia, a gente deve entender a sua origem e não tentar abafar, mascarar tomando um remédio, indo fazer compra, indo beber, se drogar para fugir da angústia. Entender que a angústia e sentimentos de depressão são normais e que a gente tem que entender a real causa e trabalhar a angústia para resolver o problema de origem. Muitas pessoas dizem, o que é a verdade, né? A verdade não existe, a verdade é cada um que acha, cada um tem a sua verdade, não existe nenhum dono da verdade. De fato, não existem donos da verdade, mas a verdade é uma só. Então, como o Kepp fala nas suas conferências, não é a mesma coisa a pessoa, por exemplo, beber petróleo, beber água podre. Ela tem que beber água pura, porque se ela não bebe água pura, ela fica doente. E outra coisa, por exemplo, ninguém gosta de que lhe mintam, que falem mentiras. Então, se a pessoa não gosta de ouvir mentiras, é porque ela sabe muito bem que existe uma verdade. Agora, eu gostaria de colocar aí, são 6 passos simples e práticos para uma pessoa se recuperar das doenças. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que sofria de muita enxaqueca, dores de cabeça. E na análise ela verificou que essa dor de cabeça estava muito ligada à irritação que ela tem com o marido, porque o marido bebe. Todos os fins de semana ele fica naquela conduta de bebum em casa, né? Uma conduta muito desagradável com ela e com a família. Então vejam aí qual que é o procedimento, né? A pessoa tem que fazer uma associação de ideias com a conduta da pessoa que lhe causa irritação e se interiorizar. A interiorização é o primeiro passo. Ou seja, a pessoa precisa ver que dentro dela, no interior dela, ela tem aquele marido
que bebe, que se destrói. Então, veja, o segundo passo seria a conscientização de que ela própria tem uma conduta muito destrutiva na vida. Então, ela passa a perceber em diversas atitudes como ela ataca a vida, como ela, sem ter noção, destrói a si mesma. O terceiro passo, aí, consequente à desinversão. A pessoa está invertida, rejeitando a própria vida, atacando o bem da própria vida. E nessa conscientização, ela se desinverte e passa, então, vejam no quadro, a estabelecer uma ressonância energética com a energia transcendente da verdade. Essa energia que alimenta tudo que existe no nosso universo e o nosso organismo, através da conscientização. O que, a seguir, leva à reenergização das células e do organismo e à regeneração e à cura. Por isso que é muito simples, até certo ponto, uma pessoa se curar das suas enxaquecas, de um resfriado, ou às vezes mesmo de tumores, né? Que as pessoas têm comprovadamente se curado, doenças autoimunes, todo tipo de doença. Eu vou pôr um cartaz aí que pode esclarecer muita coisa a respeito da sociedade e da nossa existência. Veja aí. Acreditamos na mentira, porque somos invertidos. Os senhores notam que é muito fácil acreditar em intriga. Fez intriga, acreditam. E não é de já agora, ultimamente, que acontece isso. A humanidade sempre deu muito valor à mentira. Mas por quê, né? Porque o ser humano, estando invertido por causa da inveja, que é o pecado original, ele vendo tudo ao contrário, então ele acredita também em tudo ao contrário da realidade, né? Na inveja, na mentira, nas coisas irreais. Agora, nós temos que abaixar a cabeça para esse indivíduo aí que fez algo incrível na humanidade. Para Sigmund Freud. Porque o grande valor dele foi de notar que o que o indivíduo manifestava não era o real, que inclusive ele sendo médico, né, ele notou que a medicina não estava no campo certo, a medicina organicista. Então ele mostrou que existia um fator psicológico atrás do orgânico e que determinava o orgânico. E até mesmo na hipnose era possível, por exemplo, pegar uma pessoa com defeito histérico, né? Não conseguia andar, não conseguia olhar direito, era meio surdo, e através da hipnose a pessoa conseguia enxergar, andar bem, conseguia ouvir direito. De maneira que o que ele fez, veja esse cartaz aí. Consciência é igual a sanidade. A menor inveja, veja lá, leva a uma enorme consciência. Se a pessoa tivesse zero de inveja, teria 100% de consciência. Toda sabedoria, né? 50% de inveja, 50% de consciência. E se for uma inveja muito grande lá do outro lado, então seria zero de consciência. Quer dizer, as doenças mentais estariam localizadas aí. Quer dizer, quando a pessoa tem inveja demais, já sai do campo, já entra no campo ao lado, né? Que não é mais a realidade. Então veja esse outro cartaz. Veja aqui no centro está escrito a essência, o que o ser humano tem na sua essência, né? Tem o amor, lá o bem, tem a razão, né? Que é a verdade, e tem o belo, que é a estética. Isso é praticamente o interior essencial do ser humano. É o que fornece a vida para o ser humano. Mas por causa daqueles elementos de inveja, de grandeza, né? Mania de grandeza, indivíduo fora de si, arrogância, teomania, então esses elementos estão presos e o indivíduo não consegue, então, viver essa essência boa. Então cria uma máscara e essa máscara é que mostra, vamos dizer, a doença dele.
Então, como Freud falou, aliás, ele se inspirou em Schopenhauer, que a doença vem de uma atitude artificial. Agora, é importante os senhores saberem que existem duas pessoas, dois físicos, que deram um passo enorme no conhecimento sobre o ser humano. Veja o primeiro. Francis Crick Papers. Em inglês, né? Então, veja agora o segundo físico. James Dewey Watson. Estudam a genética, né? Então, o que eles fizeram? Veja esse outro cartaz agora. O ser humano normal, né? Olha lá, o ser humano normal é que tem uma transcriptase natural, que ele não deformou a transcriptase, vamos dizer, da natureza. Então, o DNA à esquerda funcionaria bem porque ele tem no RNA uma conduta boa. Então, nota que a genética é mais do DNA à esquerda e a conduta é mais no RNA. Agora, o que acontece, né? Veja esse outro cartaz. Se o RNA, que a conduta é ruim, muita inveja, muita raiva, então invade a substância, aquele RNA, quer dizer, ácido ribonucleico. É um ácido que forma o centro da estrutura do ser humano. Então, esse ácido formado pela conduta ruim, que se torna deturpado, ele invalida o DNA normal e fica anormal. Então, tem a genética quebrada lá. E as doenças são ocasionadas por causa disso. De maneira que as doenças vêm, veja esse outro cartaz, por causa da falta de ética na pessoa humana. Então, a única maneira de conseguir a ética, veja lá, Cláudia, você quer ler rapidamente? Alcançar alta sanidade. Viver no equilíbrio e felicidade. Conseguir alta sabedoria. Ter uma vida longa e atingir as riquezas. Quer dizer, até mesmo as riquezas, né? As riquezas assim do mundo, a pessoa pode conseguir através da ética. Porque se ela consegue através de uma atitude delinquente, ela perde logo essas riquezas e tem tanto problema psicológico que ela não consegue usufruir. Vamos ver as perguntas restantes. As emoções, como a inveja, a raiva, o medo, podem ocasionar doenças, tanto psíquicas como orgânicas. Bem, então um exemplo prático, né, da minha prática diária em consultório, como eu sou dermatologista, eu lido com muitas doenças que conhecidamente se agravam com o fator emocional. Então uma delas é a psoríase. Para quem não conhece, psoríase é uma doença dermatológica que dá várias lesões na pele, nos cotovelos, joelhos, couro cabeludo e pode se estender pelo corpo. Então, frequentemente tem pacientes que chegam com quadro de psoríase, muitas vezes de difícil tratamento, e eu começo a conversar com o paciente, tentar observar se tem algum fator emocional por trás. E muitas vezes, quando a gente chega no ponto, né, que o paciente está vivendo esse conflito, a gente consegue ter uma melhora da doença, uma remissão e um controle, muitas vezes sem o uso de medicamento. Então, na prática, isso é claro. Uma coisa muito interessante neste livro é a grande quantidade de casos clínicos que a doutora Cláudia mostra de pessoas que se trataram pela análise com ela ou com o Dr. Kepp, sanando distúrbios orgânicos. Então, por exemplo, uma pessoa que tinha rinite. A doutora Cláudia perguntou para ela, a que associa a sua rinite? Ela falou, rejeição. E o pó? Impureza. A senhora está dizendo, através disso, que rejeita toda a consciência de suas impurezas. Faz uma ideia de muita santidade e perfeição sobre si mesma, que tem pavor de perder. Isso mostra que quando a pessoa tem uma atitude psíquica de rejeitar ver as impurezas, isso se manifesta no físico. Ela também começa a tossir, a ter alergias e problemas do gênero. Outra frase.
Os únicos profissionais devidamente capacitados para o tratamento dos males anímicos, doenças causadas por problemas emocionais, são as pessoas que têm um profundo conhecimento da sua própria problemática psicológica. Ou seja, se a pessoa não conhece ela mesma, se ela não conhece os problemas que ela tem de inveja, de arrogância, intransigência, como que ela vai lidar com o problema dos outros? Senão, às vezes o próprio profissional, se ele não tem esse próprio conhecimento dele mesmo, ele vai projetar o problema dele no paciente, ou seja, às vezes acaba até piorando mais o estado de doença do paciente, sem perceber, por não ter consciência disso. Então, Dr. Kepp, nós podemos dizer que a medicina psicoenergética já iniciou-se, né? Já deu início e vai ser a medicina do terceiro milênio. Isso. Então, até a próxima.